capítulo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. E nós vamos ler o versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aos moradores, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que Deus abençoe. Glória a Deus. João capítulo 3, o versículo 16, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Tome o seu assento, meu irmão. A maior mensagem que Jesus um dia pôde pregar, ela está registrada na cruz do Calvário. A maior mensagem de gratidão ou de amor que o Senhor Jesus um dia pôde falar conosco, Ele pregou quando Ele foi pregado na cruz do Calvário. Desde o nascimento do homem, desde a criação do mundo, desde o início de todas as coisas, o propósito de Deus quando criou o homem foi ter um relacionamento com o homem. Quando Deus cria Adão e automaticamente também Eva, sua mulher, Deus ele cria os dois para que pudesse ter um relacionamento com os dois. Tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer que todos os dias pela tarde o Senhor Deus se aproximava daquele jardim para conversar com Eva, para conversar com Adão, procurando os dois. Só que o texto bíblico, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Adão peca e o pecado entra no mundo, quando Adão comete um erro diante de Deus, ele procura se esconder de Deus. E dali em diante, quando o homem peca, quando o homem erra diante de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que então o Senhor Deus, ele, para tapar o erro do homem, para cobrir o erro do homem, o pecado do homem, Deus ele vai matar algum animal e vai cobrir a nudez do homem, porque o homem perdeu a sua inocência. E durante toda a vida do homem, durante toda a vida do ser humano, o ser humano procurou um jeito de se ligar a Deus, porque o nosso propósito é viver com Deus. Deus nos criou, irmãos, para que possamos andar com Ele. Só que o homem, todas essas tentativas, ele não conseguiu ter um sucesso. E quando nós lemos a palavra de Deus, no livro de João e em outros livros, nós vamos ver que Deus, ele então procura entregar o seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus, ele tenha essa função, ou essa finalidade, de ligar novamente o homem a Deus. E o texto vai nos dizer que Deus ele fez isso por amor. E nós entendemos, irmãos, que o amor de Deus ele não é um amor somente expresso com palavras, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus ele amou o mundo de uma maneira tão especial que ele resolveu entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Ele não entregou o seu Filho porque ele estava descontente com o mundo, porque Deus sabe, meus irmãos, que todos nós somos pecadores, mas o propósito de Deus é nos ligar novamente com Ele. O propósito de Deus é nos fazer novamente andarmos na presença dEle, andarmos com Ele. Só que tudo isso teve um preço. O texto vai nos dizer que Jesus ele vem à terra, que Ele cumpre o ministério que o Pai havia designado para Ele cumprir, e então Ele sobe a cruz do Calvário. E quando Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, ali o homem é novamente ligado a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo aqui essa noite. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O homem por si só, sozinho, ele não consegue se aproximar de Deus. O homem sozinho, ele não consegue se ligar novamente a Deus. Para nós chegarmos a Deus novamente, como um dia antes acontecera com Adão e com Eva no Jardim do Éden, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo Jesus e deixar Ele transformar a nossa vida. Precisamos de uma vez por todas entender que a salvação da nossa alma para vivermos com Deus não vem pelos nossos esforços humanos,
Mas a salvação da nossa alma, querido, ela vem quando nós entregamos a nossa vida, a nossa alma e a nossa família nas mãos de Cristo Jesus e deixamos eles fazer a obra na nossa vida. O texto vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira. E aqui, irmãos, nós encontramos o mistério do Evangelho. Porque não conseguimos compreender com a mente humana, com aquilo que nós temos a capacidade de pensar, como Deus, um ser tão grande, pode nos amar, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, que Deus ele prova seu amor conosco, entregando o seu Filho Jesus, ainda quando nós éramos pecadores. Porque eu amar o meu irmão, ou eu amar a minha irmã, no momento em que ele está fazendo bem a mim, é muito fácil. Mas o texto bíblico vai nos dizer que Deus ele prova o seu amor conosco. Não é quando a gente anda com ele, mas quando nós estamos em pecado. Ele resolveu entregar Cristo Jesus na cruz do Calvário para a nossa salvação. E o texto vai dizer que Jesus ele amou o mundo de tal maneira. Isso não tem explicação, irmãos. O amor de Deus ele é um amor incondicional. Não existe algo que eu possa fazer que vai chamar a atenção de Deus em meu favor. Não existe algo, meu irmão, minha irmã, que eu ou que você possamos fazer que vai fazer com que Deus ame mais a minha vida ou a sua vida. O amor de Deus ele é incondicional, ele é independente. Não depende daquilo que eu vou fazer, depende daquilo que Cristo já fez. O amor de Deus, irmãos, ele não procura olhar as nossas debilidades, mas ele cobre os nossos pecados por Cristo Jesus. Você entende isso? O amor de Deus, irmãos, ele não busca interesse, ele não busca troca. O amor de Deus, ele se entregou sem esperar nada em troca de nós. A única coisa que Jesus nos pede é o nosso coração e a nossa vida. O texto diz que Deus ele amou o mundo. E nós entendemos, irmãos, que o amor de Deus ele não está restrito somente a um povo. Não é somente aos brasileiros. Não é somente aos bolivianos, aos irmãos. Mas o amor de Deus ele é para toda a humanidade. É para mim que estou aqui hoje, é para você que está aí me ouvindo, é para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. O amor de Deus ele é para todos nós. E nós precisamos entender de uma vez por todas que quando Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, ele entregou somente com o interesse de nos fazer viver novamente. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que Deus ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério do Evangelho, da mensagem de Cristo Jesus para nós, é que ele amou o mundo de tal maneira. Isso o amor dele não tem explicação. De repente, uma mãe e um pai pode dizer que ama o seu filho, e eu acredito, porque eu também sou pai. Mas o amor que Deus tem conosco, meus irmãos, o amor que Deus tem com a minha vida, com a sua casa e com a sua família, é um amor que supera o amor do seu pai, o amor da sua mãe e o amor de qualquer outra pessoa. Porque é um amor, querido, que se entrega em nosso favor. É um amor que é sacrificial. É um amor onde Cristo Jesus ele se sacrificou na cruz do Calvário. Ele não tinha nenhuma obrigação de subir a cruz e de morrer ali na cruz do Calvário. Mas ele fez, não é porque ele tinha essa obrigação. Ele fez, irmãos, por amor a você. Você entende isso? Ele fez por amor à sua casa. Ele fez por amor à sua família. Ele fez por amor a todos nós. E a mensagem de Deus para a nossa vida hoje é essa: que precisamos entregar o nosso coração a Cristo Jesus, para que possamos viver uma vida nova com Deus. Oh, glória a Deus. A mensagem do Evangelho é que devemos entregar o nosso coração, deixar Cristo, como disse a nossa irmã aqui, ser o nosso Salvador, suficiente Salvador. Só basta Jesus Cristo. Ele nos basta para dar a nossa vida e fazer com que tenhamos a vida eterna. Só em Jesus encontramos vida.
Só em Jesus nós temos a vida. Somente na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus, nós podemos viver de uma forma abundante. Nós podemos viver de uma forma completa. Quem sabe hoje você está aqui ouvindo esse culto de louvor, de adoração a Deus. Quem sabe hoje você está aqui, chegou a esse lugar, ouvindo essas palavras que estão sendo ditas aqui por tantos irmãos que já falaram aqui antes de mim. E você está dizendo, mas irmão, você está dizendo isso porque de repente você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe como eu cheguei nesse lugar. Você não sabe como eu estou ouvindo essa palavra. Mas Jesus sabe, irmão, como você chegou aqui. Jesus sabe como você está ouvindo hoje essa mensagem e tantas outras mensagens que foram ditas aqui antes de mim. E o que Deus me ordena, o que Deus manda lhe dizer é que você precisa deixar os seus pecados para trás, os seus erros para trás. Que você precisa deixar aquilo que você acha que você não consegue para trás e deixar Jesus guiar e governar a sua vida. Você entende isso? Porque nós, irmãos, que somos homens, que somos mulheres, seres humanos, nós não conseguimos compreender e saber aquilo que vai acontecer no amanhã. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele tem um plano preparado para cada um de nós. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus já traçou um projeto para cada um de nós. Para a minha vida, para a tua vida, para a sua família, existe um plano de Deus. E esse plano só é desenvolvido quando entregamos a nossa vida a Cristo. O texto vai dizer que Jesus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu